primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Alegres estamos, assentemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Alegres estamos por razões diversas, não? Não é Davi, João Pedro, João. Estamos alegres por razões diversas. Estamos alegres por razões diversas, não é Carlos, Tereza, Ilka, Raquel, Kel, Carla Gil. Razões diversas. Estamos alegres porque recentemente o reverendo Abraão, o nosso colega de ministério, celebrou mais um aninho de vida, 67 anos. Estamos alegres, não só por ele, outros irmãos mais estão celebrando o ano este dia, não é? Ou melhor, esta semana. Quem está aqui está celebrando o aniversário esta semana? Esta semana. Estamos alegres porque está vindo aí um filho da aliança, não é, Joelson? Que legal, Lucas, aí a sua auxiliadora amada, que bom. Fomos informados, um filho da aliança chegando aí. Os avós estão aí alegres, muito alegres. Não são poucas as razões, Iranilson, para expressarmos alegria. Mas antes, vamos expressar alegria, porque ouviremos a voz do Supremo Pastor da igreja. E não existe uma alegria que se compare a essa alegria de ouvirmos a voz do Supremo Pastor da igreja. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Correto? Meus irmãos e minhas irmãs, atentem. Há 8 dias nós recapitulamos aqui alguns conceitos e práticas da obra de evangelização e discipulado. Conceitos e práticas extraídas das Sagradas Escrituras, extraídas explicitamente, pois saltam aos nossos olhos com facilidade, e extraídas também implicitamente. Elas estão ali, elas não saltam aos nossos olhos com facilidade, mas conceitos e práticas que estão ali. Basta percebermos e levarmos a sério uma das regras de hermenêutica bíblica reformada, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí vocês perceberão. Por exemplo, o conceito e a prática do fator oikos. Fator oikos, O-I-K-O-S. Oikos envolve muita ideia de casa, administração. O fator oikos, no nosso caso, quando o assunto é evangelização e discipulado, traz a ideia de rede de amizades. Então nós precisamos levar a sério o fator oikos, porque o fator oikos envolve as nossas redes de amizades. E através das nossas redes de amizades, nós evangelizamos, nós discipulamos. O fator oikos, ele tem o reforço, ele tem ali o RDI. A partir do fator oikos, eu sou empurrado para o RDI, relacionamento discipulador intencional. A partir do meu fator oikos, a partir da minha rede de amizades, eu sou empurrado para um relacionamento discipulador intencional. E o segredo aí é a palavrinha intencionalidade. Se eu levo a sério o meu fator oikos, a minha rede de amizades,
não será difícil eu praticar o RDI, relacionamento discipulador intencional. Porque o Supremo Senhor, Ele me levará a encontrar um desses que fazem parte da minha rede de amizades, que estão abertos para o Evangelho, que estão com os corações inclinados para o Evangelho. Inclinação essa já movida pelo Espírito Santo. A partir daí, o RDI, relacionamento discipulador intencional. Isso é muito, muito, muito importante. Fator Oikos, RDI, casas de paz. Casa de paz são as casas desses com quem eu mantenho o relacionamento. Eles abrirão as suas portas e lá chegaremos com o nosso PGE, Pequeno Grupo de Evangelização. Então vejam, fator Oikos, rede de amizades, rede de relacionamentos. RDI, relacionamento discipulador intencional, casas de paz ou de paz. Lá chegaremos, porque aquela pessoa que aceitou ter comigo um relacionamento discipulador intencional, ela também abriu as portas da sua casa. E essas casas são chamadas casas de paz. Está lá, é um gancho que algumas igrejas e alguns pastores, alguns missiólogos pegaram de Lucas 10. Ao vocês chegarem, digam, paz seja convosco. Se nessa casa existe paz, entrem. Se lá não existe paz, saiam. Partam para outra. Veja que legal. Fator Oikos, rede de relacionamentos. Cristo Jesus fez isso, lembram? Quem foi que levou Natanael a ter um encontro com Cristo? Filipe. Foi Filipe. Correto? Quem foi que levou Pedro a ter um encontro com o Messias Rei? O irmão de Pedro, o apóstolo André. Algumas igrejas têm até o projeto André. Quando eu cheguei aqui, eu achei fantástico o projeto Zaqueu, eu achei fenomenal. Porque enquanto que o projeto André, que é realizado por algumas igrejas, se baseia justamente naquela atitude de André em conduzir Pedro ao encontro com Cristo, o projeto Zaqueu, por sua vez, se baseia em quem? O nome já diz tudo, não é, gente? O Senhor Jesus, na sua missão aqui na terra, olha e vê um homem fazendo o quê? Numa árvore, e numa árvore tentando vê-lo. Cristo diz o que para ele? Desça, porque hoje convém pousar em tua casa. Daí o projeto Zaqueu, que agora foi promovido para Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Isso é fantástico. Então vejam, fator Oikos. André usou o fator Oikos. Filipe usou o fator Oikos. Isso é maravilhoso. RDI, meu irmão, relacionamento discipulador intencional, nós temos o exemplo absoluto Cristo. Fator Oikos, Cristo. Relacionamento discipulador intencional, Cristo, meu irmão. Citamos aqui há 8 dias Marcos capítulo 3, e o texto diz lá, a partir do versículo 13, que ele chamou os discípulos para estar com ele. Ele chamou os discípulos para estar com quem? Com ele. Abram a Bíblia aí, por favor, sonoplastia abençoada. Marcos capítulo 3, salvo engano, a partir do versículo 13. Se não for, a gente encontra o versículo, aí não tem nenhum problema. Isso, é isso mesmo. Depois quem? Jesus Cristo, o Messias Rei. Olha aí, Elinardo. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Relacionamento discipulador intencional é você trazer pessoas para junto de você. É você trazer pessoas para conviver com você. Agora, conviver com o objetivo de você discipulá-las, conduzi-las até Cristo, com o objetivo de vê-las conhecendo e reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
Isso é um processo, não é um ato instantâneo. Casa de paz, a mesma coisa. Ora, queridos, exemplo de casa de paz encontrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Qual foi o nome do carcereiro que, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, conheceu e reconheceu Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele? O nome do carcereiro? Quem se lembra então onde é que está o texto? Atos capítulo. Abramos a Bíblia aí, Atos 16. Tente adiantar aí para a fase do carcereiro aí. Está bem na frente o texto. Deixa-me abrir aqui minha Bíblia para eu poder ajudá-los. Vejam a casa de paz aí. 16, 27. Bota aí, sonoplastia. O carcereiro, bota antes o texto, por favor, antes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, estavam lá presos, hein? Louvaram e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Presos e estavam fazendo o quê? Cantando. Eita lá. Nós estamos numa fase, e eu estou dentro dessa. Nós estamos numa fase de um cristianismo tão desnutrido que o menor cisco que cai nos nossos olhos nos deixam com vontade de abandonar a fé. Esse é o cristianismo que aqui e acolá estamos vivendo, tão desnutrido. Temos 2 homens aí presos e eles estão louvando a Deus. Louvando a Deus. O texto lá, por favor, guerreiros. De repente sobreveio também um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só, o narrador está narrando. Prossegue o texto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Porque ele sabia que vou morrer. O meu chefe vai mandar me matar, porque essa era a pena para o carcereiro que deixasse os presos fugirem. Puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E o narrador Lucas continua: mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, com medo de morrer, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Oh, maravilha! E o texto prossegue: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora olha a sequência. Responderam e lhe pregaram a palavra de Deus. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Significa que os apóstolos chegaram na casa do carcereiro. Agora observe a sequência do texto. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vargões dos açoites. A seguir, foi ele batizado. Ponto. Correto? Não. Vírgula. E todos os seus. Eis aí as casas de paz. Vejam a importância do fator oikos, rede de amizades. Vejam a importância do RDI, relacionamento discipulador intencional. E vejam a importância das casas de paz. Não só o carcereiro, mas toda a sua família recebeu o sinal da nova administração da Aliança da Graça. Beleza aí? Agora, prometemos que hoje falaríamos e vamos falar, ainda que brevemente, teremos aí muitas quintas-feiras para forçarmos aí, para aprofundarmos, que existe uma fábrica
de amizades, raízes. De quem é esse instrumento maravilhoso? Não se preocupe, Tiago. Existe uma fábrica de amizades raízes. Fábrica de amizades raízes. E essa fábrica de amizades raízes, ela alimenta e mantém o fator oikos. Ela alimenta e mantém o RDI. Ela alimenta e mantém as casas de paz. Como é que é, pastor? Fábrica de amizade raízes. Quem leu lá o resumo que antecipamos para vocês no grupo, já sabem, né? Raízes é um acróstico. Acróstico é um recurso usado, é um recurso que, através das primeiras letras, algumas coisas são descritas poeticamente. Isso é um acróstico. Através das primeiras letras, algumas coisas são descritas poeticamente. Raízes, esse acróstico, ele foi usado também pelos nossos amados irmãos da Junta de Missões, da CBB. Mas outros também, não com essa proporção nacional, usaram também, usam essa expressão raízes. E nós pegamos um gancho, desde 2018, passamos a usar também esse acróstico raízes com algumas mudanças. Fábricas de amizades raízes. Essa fábrica de amizade raízes, repito, ela vai ajudar a manter o nosso fator oikos, redes de relacionamentos. Ela vai ajudar a manter RDI, relacionamentos discipuladores intencionais. E ela vai ajudar a manter ou encontrar as casas de paz. Então vamos lá. Fábrica de amizade raízes. Vamos para o acróstico? Qual é a primeira letra da palavrinha raiz? R. R. Eu achei fantástico quem fez isso, quem fez esse acróstico lindo. Quem fez originalmente, quem pegou gancho, quem melhorou, quem modificou, tudo para a expansão do reino de Deus. R, dá para perceber o que eles queriam dizer com a palavra R, o que eles resolveram dizer com a palavra R, dentro da fábrica. Raquel tem uma veia poética, Raquel. Eles pegaram raízes, e dentro desse processo aí, fator oikos, rede de relacionamentos. Olha a dica aí. RDI, relacionamento discipulador intencional. Então eu miro o Felipe, e deliberadamente eu vou me aproximar do Felipe, eu vou encostar em Felipe. RDI, relacionamento discipulador intencional. Casa de paz, Felipe agora vai abrir a casa dele também para o evangelho chegar lá. Mas tem uma fábrica de amizades chamada Raízes, que é alimentadora disso tudo. E começa com R. Alguém gostaria de sugerir qual foi a palavra que eles descreveram com R? Relacionamento. Relacionar-se. Agora um relacionamento intencional. A igreja passa a procurar, promover relacionamentos intencional. Começa aí o acróstico raízes. É uma fábrica. Por que é uma fábrica? Porque cada membro da igreja aqui vai ser um promotor de amizades, um promotor de relacionamentos. Você não vai esperar que as pessoas te procurem, você vai procurá-las. Nós temos recebido visitas aqui com frequência. Só como exemplo. Ao término do culto, a partir desse acróstico, o que cada membro aqui deve fazer para a glória de Deus? Se relacionar. Então fica atento a isso. Vamos para dia 11 de outubro, uma terça-feira.
Na rua onde fica a residência do presbítero Adoaldo, teremos mais um ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo. Estamos lá. O que você deve fazer naquela rua? Se trancar dentro de si mesmo? Não, fica de olho, olha para um lado, olha para o outro. Acabou de chegar a 5.000 panfletos que o nosso conselho pediu. Abraçamos uma ideia muito boa aí do presbítero Humberto de personificar o panfleto para não precisar mais de carimbo. Então entramos em contato com a Z3 personificou, botou o QR Code. Então você vai pegar o panfletezinho e vai ficar de olho. Alguém apareceu na porta da sua casa, você vai usar o R de raízes, você vai procurar gerar ali com aquela pessoa um relacionamento. Chega lá, dá um mimo para ela. O mimo pode ser uma boa noite, o mimo pode ser, eu posso orar por você? Só se a pessoa tiver com muita raiva naquele dia para ela dizer que não quer uma oração. Não é já para chegar dizendo que ela vai para o inferno se ela não se render a Cristo. Não é isso. Isso aí é uma etapa depois, até porque eu não posso dizer que ela vai, não. Eu só posso dizer que quem não se render a Cristo e morrer distante de Cristo vai. Mas a pessoa em si eu não posso. Ela tem espaço aí de tempo para isso ainda. Eu posso orar por você? Eu tenho umas ideias boas aí que essas ideias não são minhas. Os missiólogos praticam e levam as igrejas a praticarem. A orla logo vai chegar o nosso trabalho na orla. Aliás, dia 31 de outubro, sabe que dia vai ser o dia 31 de outubro em outubro? Sabe que dia vai cair o dia 31 de outubro, onde celebraremos mais um ano da Reforma Protestante? É um dia de quê? Lembram? Já olharam no calendário que dia vai cair? É uma data importante para nós. Uma segunda-feira. E eu passei o dia hoje pensando num trabalho realizado pelo Ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo no dia 31. Aqui dentro? Lá fora. Esteja orando. Está no campo das ideias ainda. Aqui dentro, dia 31, na segunda-feira, a igreja botou na cara lá fora. Que tal na orla? Que tal a gente celebrar os 31 anos? Não precisa ser pomposidade, não. A gente vai naturalmente com as nossas camisas. Vamos ver se consegue lá para botar um violão, a nossa instrumentalidade lá e vamos cantar. Vamos procurar saber se precisa de autorização da prefeitura. Manda uma cartazinha e vamos celebrar lá. Aguardem. É a igreja botando a cara para fora. Agora está lá, panfleto na mão, olhando para um lado, olhando para o outro. Boa noite, meu Senhor. Eu posso orar por ti? Eu duvido, se você não fizer mais nada daí para frente do que orar, porque a pessoa de repente está ali para ir para a churrascaria ou alguma coisa, ela vai olhar para a tua camiseta, depois que você orou para ela, vai dizer, Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Ela vai voltar para casa, o dia que ela estiver bem angustiada, ela vai se lembrar que lá na orla, uns irmãozinhos oraram por ele. E ele vai lembrar, que igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Onde é que fica essa igreja? Eu vou lá. Entende? Querido, Santo Agostinho, um dos pais da igreja antiga. Os livros desses homens, nós lemos até hoje. Sabe como foi que ele foi impulsionado, Luísa, a ouvir, a ler a Bíblia? Era um homem com uma vida imoral, desregrada, sem regras. Desregrada, sem regras. Aí está voltando de uma balada na linguagem dos nossos dias, a linguagem anacrônica, mas entende. Aí está ali caminhando, aí ele escuta, tem uma criança cantando, e uma parte do cântico é, pegue e lê. Pegue e leia, ou pegue e lê, ou pegue e leia. Tome e leia, tome e leia. Uma parte do cântico, uma criança cantando. Ele chega em casa e entendeu que aquilo foi uma ordem de Deus. Abre a Bíblia, Romanos 14, ali mudou a vida dele. Romanos 14, guerreiro, ali mudou a vida de Santo Agostinho. E hoje nós temos bons livros dele até hoje, um legado. Aliás, fala-se muito de João Calvino, fala-se muito de Martinho Lutero, mas esses homens, para promover a fé reformada, eles recorreram à literatura de Santo Agostinho. Passou e ouviu alguém dizendo, toma e lê, toma e lê. Ora, imagine a igreja na orla cantando, eu sei
Fernandinho, quem sabe aí? Eu sei, sempre estás comigo, Senhor, também sei que nada sem a tua vontade. Olha só, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E gente passando para lá, gente passando para cá, gente passando para lá, e a igreja dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Raízes. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam só. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. Raízes é de relacionamento intencional e redentivo. Observem, vamos usar esse mesmo texto aí para a segunda letra. Não vou encerrar hoje, eu não vou fechar esse assunto hoje. Observe aí, nesse momento aí, já passou a descrição da conversão de Paulo. Paulo agora não é mais Saulo, é Paulo convertido. Isso chegou ao conhecimento de Barnabé. Paulo quis conhecer os apóstolos, mas todo mundo, desconfiado. Esse homem era bruto demais, estava aprendendo os cristãos. Olha o que acontece agora. Mas Barnabé fez o quê? Tomando-o consigo, ele tomou quem? Paulo. E fez o quê? Levou aos apóstolos. Ninguém queria se aproximar de Paulo. Ele chegou em Jerusalém, ninguém queria. Quem é que é doido? O cara que saiu como um touro bravo, o cara que prendeu, humilhou muitos cristãos. Então, aí Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes. Veja, não é Paulo não. Contou-lhes, ele resolveu ser como que um advogado de Paulo. Contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de... Mas para Barnabé fazer isso com Paulo, ele precisou praticar o R de raízes. Ele precisou promover um relacionamento com o apóstolo Paulo. Ele apostou em Paulo. Ele se aproximou de Paulo. Ele não teve vergonha de se chegar. Ele se arriscou até. A mesma ojeriza que tinham para com Paulo, poderiam agora depositar nele, né? Então, meus irmãos, relacionamentos. Quando Cristo disse, ide, reverendo Abraão, esse ide não está separado e não se pode separá-lo do imperativo, e fazei discípulos. Esse ide significa na medida em que vocês vão trabalhar, relacionem-se e façam discípulos. Cristo é o mestre por excelência. O poder de síntese na vida dele é inigualável. Então ele disse uma multidão de coisas em uma palavra só: ide. E aí alguns homiletas, ou pelo menos alguns pregadores, no afã de achar que sabem sem saber, vê alguns pregadores pregar apenas na palavra ide e abrir a torneira e sair uma multidão de conceitos daí. Mas não está aí, mas não está aí. E tá... Isso é de quem pensa que sabe e não sabe, e acaba falando um monte de besteira sem saber. Aí eu sou um admirador de Spurgeon, porque ele pregava só num ide desse aí, meu irmãozinho, e ele destrinchava.
Porque Cristo disse uma multidão de coisas só no ide. Como por exemplo, saia de onde você está e se dirija em direção ao outro. O ide se movimente, saia da sua zona de conforto. Saia de onde você está, se dirija em direção ao outro, se relacione com o outro, procure o outro. Ide não é o ide para o nada, é o ide em direção a alguém. É o ide em direção a alguém. A prova é que ele diz: ide fazer discípulos. Ninguém faz cães de discípulos, ninguém faz touros de discípulos. Fazemos homens discípulos de Cristo. Cristo disse para os seus, Mateus 4: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de cães. Opa, essa mensagem aqui não é para desautorizar os defensores dos cães, eu também sou. Não é para desautorizar os defensores dos animais, eu também sou. Então eu estou dizendo que ele não disse ide e façam discípulos dos cães. Ele disse ide e façam discípulos de pessoas. Então, só esse ide aí dá uma série de sermões. Você pode chamar ele de temático, de textual, de expositivo, dependendo da faceta, da nuance que você for tratar. Porque só esse ide aí, meu irmãozinho, é para você pregar um sermão. Se você quiser dividir esse ide aí em 10 sermões, você divide. Porque não falta é assunto, só no ide. Ide, faça o quê? R de relacionamento. Agora, qual é a segunda palavrazinha que tem aí? Na raízes. Letra A. Com exceção da liderança, que eu sei que, graças a Deus, a liderança está sempre lendo aí. Quem tem aquela via poética aqui, e o acertou de cheio, R, relacionamento. Então, relacionar-se, intencionalmente. E o A? Com exceção da liderança. Só os outros aí, a mulherada, os homens. Leôncio, dá para... O A de raízes, dá para chutar aí o que é? Amor. Olha, poderia ser também, viu? Poderia ser, mas no acróstico que elaboraram, não. Mas está implícito. Está implícito. Eu até gostei da sua expressão aí, a gente pode criar outros acrósticos. Ele está dentro, ele é o motor do que a gente vai dizer, o amor. Amizade. Está dentro. Alguém mais falou aí? Aliança. Olha que legal. Olha, eu vou criar tantos acrósticos a partir daí. Você se relacionou com alguém. E quem disse primeiro acolher? Foi Suelaine aqui ou mais alguém disse acolher? Suelaine e Elaine. Acolher. Você se relacionou. Agora você vai fazer o que com essa pessoa? Acolher. Você vai trazer ela para o ambiente da igreja. Acolhimento. Mas aí, mano, lembra que eu falei? Ninguém acolhe se não tiver amor. Acolher. Trazer para si. Chamar para perto de você. Ambientar a pessoa na igreja. Trazê-la. Trazer para o convívio da igreja, para ela experimentar como é que a igreja vive. Vejam, R de relacionamento intencional, A de acolhimento intencional. Acolher, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele letrado, seja ele o que mais? Iletrado, tenha ele diplomas ou não. E aí, é verdade, de preferência pecador. E aí não vai faltar. Vocês entendem, gente? Se eu crio pontes para promover relacionamentos, R de raízes, porque muitas vezes criamos paredes, criamos muros e não pontes. Criamos paredes e não pontes às vezes, com concepções equivocadas de santidade às vezes. Quem aqui já espantou um cidadão, porque a primeira coisa que chegou para ele para dizer que não pode beber? Quem aqui no passado já de repente cometeu esse erro aí? Primeira coisa que diz para o não crente é que ele não pode beber.
Então, pois é, não é? Mas não tem vergonha não, todos nós já fizemos isso. Seja envolvendo a bebida, seja envolvendo as indumentárias, porque a gente foi ensinado a promover uma mudança de fora para dentro e a mudança de dentro para fora. E quando envolve beber, não é tão simples assim. Beba, não beba. Eu não vou entrar nesse tema agora não, por favor, senão eu vou sair do meu tema. Eu sou quase crente, eu não fumo, não bebo, não, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, né? O eu ainda está muito nele, então é isso que ele precisa entender. É além disso, né? Para fazer, relembrando, um dos contrastes que fizemos do sermão domingo à noite foi qual? Os cristãos em Éfeso pertenciam ao qual mundo? Além do mundo dos mortos, depois passaram a pertencer ao mundo dos vivos. Mas o apóstolo Paulo ali é tão sucinto também, que ele diz tantas verdades. Ele pertencia ao mundo, o mundo da carne, da escravidão ao pecado, da desobediência, o mundo da podridão. Depois de lá foram arrancados e foram transportados para o mundo do espírito, do fruto. Eu acho fantástico, Paulo. Ele aprendeu o comércio, ele faz contrastes, veja. Ele começa, olha, vocês eram isso antes, daqui a pouco ele vai daqui a pouco, mas esse mas dele é fantástico. Estando vós mortos, mas, parte 2 do sermão, biografia do antes e depois da igreja, a partir do versículo 11, ele continua a mesma biografia, ele continua dando uma biografia da igreja. Vai ser a continuação, parte 2 do sermão. Acolher, não a partir dos seus padrões, acolher a partir dos padrões de Deus. A igreja tem que ser acolhedora, não é acolher só quando está aqui não. Acolher lá fora, trazer para o ambiente da igreja. Preste bem atenção. Cristo acolheu leprosos. É muito fácil falarmos de leprosos nos nossos dias hoje. Nós estamos num abismo cronológico. Quando nós estudamos a hermenêutica, a Bíblia reformada, um dos assuntos que se trata é abismos. E um deles é o abismo cronológico, Felipe. Isso é dito porque nós temos uma mania de ler a Escritura com o conceito de hoje. O conceito de lepra de hoje. E hoje tem medicamento. E hoje não estamos mais na antiga administração da Aliança da Graça. Aí a gente quer fazer uma interpretação do leproso lá dos evangelhos com a concepção e a prática de hoje. Não, a gente tem que ir para lá e depois trazer para cá e aplicar. Ele acolheu leprosos, que não só eram marginalizados religiosamente, como eram marginalizados socialmente, como eram marginalizados culturalmente, excluídos da sociedade. E ele usa a cor, trouxe para o ambiente. É só um exemplo. A principal lepra do ser humano hoje é o pecado. E todos, não tem um membro da raça humana que não tenha. Então vamos ficar com o ar de raízes, porque eu não quero correr. Nós temos aí outras quintas-feiras para isso. Tá bom assim? Mas vá gravando aí. R de quê? O R de raízes? Relacionamento. Por favor, igreja amada, nós estamos recebendo visitantes com frequência. Continue fazendo o que os senhores e as senhoras estão fazendo. Deixe para o bate-papo com os irmãos da igreja com quem você já conversa, depois que você promoveu o R de raízes. Dá uma olhadinha, dá uma passadinha naquela pessoa que está visitando pela primeira vez e diz para ela, pelo menos, não seja bem. Meu nome é um prazer ter você aqui. Se já tem outro lado dando assistência, você passa, diz isso e parte para outro. Mas tem que ser assim.
Por favor, em nome de Cristo Jesus. Mas aí essa pessoa veio a primeira vez, ela vai voltar a segunda, aí você entra para o A de raízes. O A é acolher, traz ela. Vai ter um vôlei da UMP junto com a UPA, aí você pega esse evento ponte, lembram do evento ponte? Aí você manda um alôzinho para o teu colega que gosta de um vôleizinho, diz, amigão, vai ter um vôlei amanhã da minha igreja, com a mocidade, com a UPA. Você gostaria de participar? Rapaz, eu gosto. E pode. Entende? Você promove relacionamento lá, aí vai trazendo. Traz ele, não já direto para a igreja às vezes. Traz para um vôlei. Traz ele para um churrasco dos homens. Traz ele para uma peixada do Moisés, para Moisés. Mulherada, traz ela puxar das rosas. Por favor, estou chutando aqui. Traz elas para departamentais. Traz. Tantos eventos pontos para fazer. Esse filme pode ser no futuro, ser feito aqui no templo também um dia. Com o MP. Mas pode ser lá também. É evento ponto. Evento ponto. Nós estivemos recentemente ali no aniversário da cidade. Que dia foi? Segunda-feira? O passeio de ontem, pronto. O passeio de ontem é um evento ponto. Você pode convidar alguém, não crente, mas que gosta do mesmo hobby, de conhecer a cidade, passeio de moto, é evento ponto. Precisamos transformar tudo o que fazemos, até os nossos hobbies, em eventos pontos. Gosta de bike? Eu comprei uma bike, pensando na minha saúde. Hoje mesmo eu dei uma pedalada boa. Vamos marcar um dia uma pedalada aí no sábado? Vamos convidar os não crentes também a pedalar conosco? Evento pontos. A igreja tem que transformar tudo que ela faz também em eventos pontos.